Acreditamos que quanto mais ações praticamos em busca da saúde, melhor será. Essa atitude traz muitos benefícios. Deseje sua saúde todos os dias. Informe-se e tenha uma saúde cada vez melhor. Ouça a partir de agora Consulta ao Doutor. Apresentação, Alan Leal. Oferecimento, Agrus, Instituto UFV de Seguridade Social. Bom dia! Está no ar Consulta ao Doutor, um programa que esclarece dúvidas sobre a sua saúde e o seu bem-estar. O assunto de hoje é Setembro Amarelo. Sobre este tema, quem vai conversar com a gente é a psicóloga Isabela Mansur. Estamos apresentando Consulta ao Doutor. Muito bom para a sua saúde. Oferecimento, Agrus. Você sabe o que é ser previdente? Ser previdente é ser cuidadoso, prevenido, precavido e prudente. E nós queremos então que todos sejam previdentes. Cuidar bem da saúde e das finanças é ser previdente e contribuir para a sua qualidade de vida. Você que é ou que pode ser participante do Agrus, venha nos fazer uma visita. Podemos falar de previdência, saúde e qualidade de vida. Estamos de portas abertas para te receber e te ouvir. Temos uma equipe muito bem preparada para falar com você. Afinal, você faz parte dos nossos planos. Agrus, previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Tire suas dúvidas e fique bem informado, ouvindo Consulta ao Doutor, todas as terças e quintas, aqui na Montanhesa. Doutora Isabela é especialista em controle da ansiedade e hoje vamos conversar sobre um tema que é um tabu, mas que tem ganhado bastante espaço entre as famílias brasileiras. Doutora, bom dia. Bom dia, Alan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Montanhesa. Hoje nós vamos conversar sobre essa campanha de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Doutora, qual a realidade brasileira em relação ao suicídio? Infelizmente, a realidade brasileira nos mostra números muito altos do suicídio. Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio no Brasil. Isso corresponde a 1 em cada 100 mortes. As pessoas, elas morrem mais pelo suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios, ou seja, é um número realmente assustador e por isso nós precisamos de conversar, de discutir sobre esse tema. E essa realidade é mais frequente em jovens de 15 a 29 anos. Por quê que essa faixa etária ela é uma das mais afetadas pelo suicídio? Então, se a gente for pensar, essa faixa etária jovem aí, né, de 15 a 29 anos, é quando realmente está introduzindo na vida adulta, então não tem os recursos de enfrentamento tão consolidados. O que são recursos de enfrentamento? É a forma de você lidar com os desafios, com as mudanças, com as crises, né? Os jovens estão aprendendo ainda a ter a resiliência, a coragem, a força, a ousadia, buscar caminhos mais saudáveis para resolver os conflitos. Então, os jovens, eles estão aprendendo ainda. Então, por isso que, infelizmente, é mais comum o suicídio, porque o suicídio é uma forma de resolver um determinado conflito, um determinado problema. É uma forma muito disfuncional, prejudicial, mas é um estilo de enfrentamento. Como a pessoa não tem outros recursos para lidar com aquela dor, ela então pensa sobre a morte. E como os pais podem ajudar seus filhos que estão aí envolvidos com a questão, estão pensando no suicídio, ou muitas vezes eles nem sabem que os filhos estão enfrentando essa situação? Pois é, o suicídio ele está diretamente relacionado à depressão. E nenhum transtorno mental acontece da noite para o dia. É igual aos adoecimentos físicos mesmo. Não acontece da noite para o dia. O seu corpo vai dando sinais, vai dando sintomas. O adoecimento físico, ele começa pequenininho e ele vai crescendo, crescendo, crescendo até você se deparar com o diagnóstico. Não é assim? Por exemplo, num câncer, numa doença de pele, qualquer adoecimento.
Os adoecimentos mentais é da mesma forma, não acontece da noite para o dia. Por isso, os pais precisam de ficar atentos nos comportamentos que os filhos têm emitidos, principalmente porque acontece mais entre os jovens, igual eu já tinha dito, né? Então, atente-se aos comportamentos dos filhos. Eu vou dizer aqui de alguns sintomas que são comuns os jovens emitirem e, na verdade, não só os jovens, mas os adultos, os idosos, porque os sintomas eles são comuns. Tanto do transtorno de ansiedade quanto da depressão. São sintomas que precisam de ficar atentos a eles. Por quê? O transtorno de ansiedade, que é a ansiedade em excesso, ela evolui para depressão em 90% dos casos. Então, quando a ansiedade não é tratada, ela vai evoluir para depressão. Evoluindo para um quadro depressivo, a possibilidade do suicídio é muito maior. Então, por isso eu vou dizer dos sintomas desses dois transtornos. O transtorno de ansiedade é muito comum aquela dificuldade em parar de se preocupar. Então, é aquela mente que está sempre preocupada com as situações que ainda vão acontecer. E os pensamentos são super pessimistas, como se não fosse dar certo, como se a pessoa não fosse conseguir, como se ela fosse inferior, insuficiente. E esse cenário gera um cenário de muito medo, de muita insegurança, que faz a pessoa ficar paralisada e sofrendo com a ansiedade. Então, esse é um sintoma que as pessoas precisam ficar muito atentas. Tanto os pais ver se os filhos estão passando por essa situação, quanto os próprios adultos, se eles já estão vivenciando essa realidade. A irritabilidade também é um sintoma muito comum do transtorno de ansiedade. Então, é aquela pessoa que já está no limite, que está esgotada, que está estressada, que tem aquele choro fácil. Qualquer coisa que acontece, ela chora, porque ela está muito irritada. A alteração do sono é um sintoma muito comum. Ou a pessoa, ela sofre com a insônia, ela não consegue dormir bem, ou com o excesso de sono. Isso também é muito comum no transtorno de ansiedade. Alteração do apetite. Ora a pessoa come demais, come compulsivamente, e ora ela perde o apetite. O próprio isolamento social. Então, a pessoa ela não quer interagir com as pessoas, ela quer ficar mais quietinha, mais na dela. Aquele também cansaço físico e mental é muito comum no transtorno de ansiedade. E os sintomas físicos associados, dor de cabeça persistente, dor no estômago, alergia na pele, né? Normalmente aparece a psoríase, que é um adoecimento da pele, ou manchas avermelhadas, ou coceira pela pele. Tudo isso está indicando que a ansiedade está em excesso e precisa de ser tratada antes que ela evolua para a depressão. Agora eu vou dizer alguns sintomas da depressão, que já é um quadro depressivo mesmo. É aquele desânimo, aquela apatia, aquela tristeza persistente, sem causa aparente, ou seja, não aconteceu algo específico para aquela pessoa estar emitindo aquele comportamento, mas ela está sempre ali naquele desânimo, naquela apatia. Sentir tristeza, sentir desânimo é super normal. Todo ser humano vai acordar um dia e tá mais desanimado e tá cansado, isso é normal. Mas você entende que é pontual, não é frequente? No quadro depressivo já é frequente, a pessoa está sempre dessa forma. A alteração do apetite, aquele sentimento de culpa, a insônia, o isolamento social, a falta de prazer. Então, a pessoa ela não sente prazer no trabalho, em atividades básicas do dia a dia, em estar com o filho. Nada brilha os olhos dela mais. A automutilação, que é cortar o corpo. Todos esses sinais são sinais clássicos da depressão. Você precisa de ficar atento. Se você está vivenciando esses sintomas de 3 a 6 meses, você precisa de procurar pelo acompanhamento psicológico para realizar o tratamento. Consulta ao doutor. Muito bom para a sua saúde. Doutor, e falando em tratamento, esse tratamento também, já que para a pessoa chegar no estágio, para pensar no suicídio, ele vai aos pouquinhos, o tratamento também é dessa forma?
Então, o tratamento, ele deve ser feito de forma precoce. Então, se é os pais que já estão reparando esses sinais nos filhos, começou ali a apresentar esses sintomas que eu disse aqui, já leva para o psicólogo, porque ele vai fazer uma avaliação adequada do caso e iniciar o tratamento de forma precoce. No início do aparecimento desses sintomas, faz toda a diferença para o tratamento. Se for um adulto também, se você que está nos ouvindo está se sentindo assim, procure também pelo acompanhamento psicológico. A porta de entrada para o tratamento é o psicólogo. O psicólogo vai fazer uma avaliação do caso para ver se é um transtorno de ansiedade ou se é uma depressão. Vai fazer avaliação para saber se é leve, moderado ou grave. Criar um plano de tratamento para aquela pessoa. Então, tem todo um passo a passo bem estruturado para aquela pessoa sair daquela condição, né? Então, é muito importante os pais ficarem atentos aos comportamentos dos filhos, principalmente quem já teve tentativa de suicídio. Existe a tentativa de suicídio e a ideação suicida. A tentativa de suicídio é quando a pessoa tenta mesmo se matar, né? Faz alguma ação, alguma atitude. E a ideação são aqueles pensamentos. Então, a pessoa só pensa na morte, às vezes ela idealiza uma forma de fazer aquilo, são coisas diferentes. Mas em ambos os casos, se teve a ideação suicida ou a tentativa de suicídio, ela precisa de um tratamento. O acompanhamento psiquiátrico também é muito importante, mas quem vai avaliar o caso é o psicólogo para saber se é necessário o acompanhamento psiquiátrico ou não. Porém, quem faz acompanhamento psiquiátrico, ou seja, quem toma medicamento, precisa de fazer o acompanhamento psicológico. Só o remédio não vai ajudar. Doutor, e na questão do Setembro Amarelo, a gente falou aqui que o suicídio é tratado ainda como tabu. E qual a importância de se ter um mês todinho para falar sobre isso? Pois é, infelizmente falar sobre o suicídio é um tabu. Foi por isso que essa campanha surgiu, né, Setembro Amarelo, para realmente falar sobre a prevenção ao suicídio. E é importante porque muitas pessoas que sofrem pelo adoecimento mental, elas não sabem que é um adoecimento, elas não sabem que é um transtorno de ansiedade, não sabem que é um quadro depressivo. A pessoa acha que sentir tudo isso é normal, que é só uma fase da vida, e aí a questão vai piorando, e aí sim vem essa questão do suicídio. Porque uma pessoa, para ela tentar o suicídio ou para ela ter uma ideação suicida, é porque ela está num sofrimento emocional muito grande. E essa pessoa não está tendo recursos, estratégias para lidar com aquela situação, com aquele desafio ali da vida dela. Então, a única forma que ela acha de aliviar aquela dor é através da morte. Mas não, através do tratamento, essa pessoa vai aprender outras formas de lidar, que existem sim outros caminhos, existem estratégias, existem recursos para essa pessoa, porque como eu disse, quando a gente está vivendo uma dor emocional, o sentimento nos toma de uma forma que a gente não vê luz no final do túnel, a gente é inundado por aquela onda, né? Quem está passando. Mas quem está de fora consegue ver a situação com mais clareza. E se for um profissional habilitado, vai poder, com certeza, ajudar essa pessoa. Doutora, para a gente encerrar, como os nossos ouvintes podem ter acesso a outros aconselhamentos? No meu Instagram, que é isabela.mansur, o meu Isabela é com S e com 2 L's. Lá eu consigo fazer algumas orientações pontuais e tem muito conteúdo também sobre a saúde emocional, sobre o controle da ansiedade e sobre a depressão. Ou no meu WhatsApp, que é 31 99827 3818. Doutora, muito obrigado. Por nada, Alan. Este foi o Consulta ao Doutor. Hoje, a psicóloga Isabela Mansur conversou com a gente sobre o tema Setembro Amarelo.
Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu pela Montanhesa. Consulta ao doutor. Oferecimento Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Você sabe o que é ser previdente? Ser previdente é ser cuidadoso, prevenido, precavido e prudente. E nós queremos então que todos sejam previdentes. Cuidar bem da saúde e das finanças é ser previdente e contribui para a sua qualidade de vida. Você que é ou que pode ser participante do Agros, venha nos fazer uma visita. Podemos falar de previdência, saúde e qualidade de vida. Estamos de portas abertas para te receber e te ouvir. Temos uma equipe muito bem preparada para falar com você. Afinal, você faz parte dos nossos planos. Agros, previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro.